O Brasil é, há 14 anos consecutivos, o país que mais assassina pessoas trans no mundo. E aí você fala, é tranquilo criar esse filho? Tem muitas famílias que me procuram hoje pra conversar, tudo, e numa perspectiva de querem a cura. E quando você vai conversar com a família, você vai entender que ela quer a cura porque ela não quer que o filho sofra. Exatamente. E aí eu chego e falo assim, mas você sabia que a primeira violência tá sofrendo em casa? Que não ser amado pela mãe e ser rejeitado pelo pai ou pela mãe é a primeira violência? Então vocês estão tão preocupados com a violência que o outro pode ou não fazer, que vocês não estão se dando conta da violência que vocês estão fazendo. Que já é uma violência você não deixar que exista, que não deixar que use as roupas, que não deixar com que a pessoa se sinta respeitada da forma com que ela... Ou ameaçada, como Exatamente. acontecia. Não vai ficar nessa casa, vai pra rua, né? É. Então tem esse movimento de pais que gostariam de postergar essa transição, ou evitar essa transição, porque tem medo do que vai lá fora. E acho legítimo, mas a gente tem que buscar a reflexão e falar, olha, mas aqui já tem isso já é violento, né? Então vamos parar de pensar na violência que nós produzimos enquanto pais, enquanto família. E que se tiver pra onde voltar é melhor, né? Que lá fora pode estar um caos, mas se aqui dentro tiver ok, a gente vai conseguir. Tem mais chance. Tem mais chance. Muito mais chance. E aí tem as famílias que acabam fazendo a expulsão familiar ou acabam fazendo violências Ainda porque tem são muito atravessadas por outras questões. Então, por exemplo, por uma dependência religiosa, ou por uma dependência financeira, ou por atravessamentos de questões raciais, questões econômicas. E aí essa pessoa, ela fala assim, mas se eu acolher meu filho, eu vou ser expulsa da congregação, eu vou ser expulsa da religião, eu vou perder meu emprego. E tem famílias que perdem o emprego mesmo. Perdem o emprego mesmo. Eu vou perder meu casamento. E tem famílias que perdem o casamento mesmo, muitas, é muito recorrente. Eu moro na casa da minha mãe vai expulsar, onde que eu vou morar com essa criança? Entendi. Né? Então, muito pouco se fala da dívida social que nós temos com as pessoas trans. E da onde que ela nasce na família. Acho que com o tempo a gente está falando da dívida social que a gente tem com a população preta, com os povos originários, né? Mas a gente não fala de onde nasce a dívida com a população trans. De fato, é que a maior parte das profissionais do sexo hoje são mulheres trans. E que grande parte, mais de 80% dessas mulheres trans que são profissionais do sexo foram expulsas de casa entre 11 e 13 anos. E quando eu falo de casa, eu não tô falando que você é expulsa da casa da mãe e a tia vai te acolher. Ou que o pastor, ou que a igreja vai dar um lugar pra você dormir, ou que a escola vai te acolher. Elas são expulsas daquela sociedade inteira. A família inteira vira as costas, a religião vira as costas, a escola não deixa elas fazerem xixi. A gente não tem sistema de abrigamento que protege, nem leis, nem normativas que vão regulamentar onde essa menina trans de 11 anos expulsa de casa, ela vai para abrigo feminino ou masculino? Em que condições ela vai para esses abrigos, né? Então, o único lugar que garante que ela não morre de fome é dentro da família. É na exploração sexual, quando ela é expulsa de casa. Não, quando ela não tem a família, sim. Então, assim, essa é a nossa dívida social. Então, por isso, quando a gente passa por essas mulheres, a gente fala, poxa, por que ela não tentou? Porque ela não teve família. Entendi. Porque ela não teve escola, porque ela não teve Estado. E ela não ter família, às vezes, é culpa nossa, da pessoa que tá do lado da família. Da mãe chegar na igreja e falar assim, amiga, meu filho tá querendo usar uma saia. E de vez você fala assim, dá um passe, é pecado, isso, aquilo outro, bate. Você fala assim, ok, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. O que mais me faltou nesse processo todo foi abraço. Foi alguém falar pra mim, você não tá errada. Eu questionei minha sanidade mental. E eu falo, se eu não tivesse um bom psiquiatra e uma boa psicóloga, talvez eu fosse uma dessas mães de expulsão familiar. Com certeza. Porque é difícil segurar o tranco quando chega a primeira denúncia no conselho tutelar falando que você é maluca. E a denúncia era... anônima. Que foco? Que eu tava maltratando a criança, que eu tava obrigando a criança a ser trans. Entendi. Depois que eu estava sendo pedófila com a criança. Então, assim, a gente precisa entender que se hoje a população trans, ela tem uma vulnerabilidade, nasce quando a gente não consegue acolher as famílias para as famílias acolherem. A gente não acolhe as famílias no nosso trabalho, não acolhe as famílias na igreja, a gente não acolhe as famílias na nossa família. Então, quando chega uma tia, quando chega uma sobrinha falando que o filho ou que a filha, a gente já vai julgando, a gente vai apontando o dedo. Aí essas famílias não conseguem acolher os próprios filhos. O Estado é omisso, né? E aí é uma população vulnerável, que não consegue ficar na escola, tem a expulsão da escola. Eu não falo que é evasão é uma palavra muito bonita.
Elas são expulsas por um sistema que não Exatamente. permite que elas usem um banheiro, por um sistema que não coloca o nome delas, por um sistema que elas sofrem bullying, o professor finge que não viu, né? Os abrigos não estão preparados para acolhê-las, receber. não tem normativa. E aonde que elas vão? E aí, quando elas já estão lá, depois de 10, 15 anos enquanto profissionais, enquanto exploradas, a gente tentar reinseri-las no trabalho, você quer ser atendida? Você vai colocar na sua clínica? Geralmente elas são contratadas pro bastidor, do bastidor, do bastidor, do bastidor, porque ninguém quer ver. Então eu hoje, por exemplo, se eu vou num restaurante e eu vejo uma pessoa trans, eu chamo o gerente e eu faço um elogio. Uhum, Porque eu tenho que fortalecer aquele que tá fortalecendo. com certeza. É daí que nasce a nossa dívida. De vez eu me incomodar, de vez eu... E tem pessoas que reclamam, chamam o gerente e falam assim, você contratou uma travesti, você contratou um homem trans, isso, aquilo pra me servir. Não, eu tenho que agradecer. Falar, olha, obrigada. Parabéns, adorei. Uhum, É isso mesmo, vou voltar, mas é só porque você tem esse funcionário aqui. com certeza. Então, a nossa dívida sai quando a gente não dá o espaço, quando a gente não acolhe a família, pra família acolher, e depois quando a gente não dá espaço pra essa pessoa ser reinserida na sociedade. Quando a gente não quer ela na farmácia, a gente não quer ela na loja, tudo bem, eu não sou contra. Mas se chega numa loja e tem uma vendedora trans, você espera, a vendedora trans tá lá, parada. Tem a outra que é cisgênera, tá ocupada. Você espera pra ser atendida pela cisgênera. Aí você fala pra mim que você não tá nesse impacto social? É verdade. Não, você está falando. É engraçado. Não sei se é por excesso de empatia, eu sempre fiz um movimento ao contrário. Eu queria ser atendido por qualquer um que não fosse ser escolhido. Sim. Talvez até um vício da minha profissão, ou sei lá. Eu sempre fui assim, desde criança, assim. Aquilo que tá jogadinho de lado, eu sempre estava por perto. Eu me tornei assim, mas eu não era. Eu era. Eu sempre tive um pouco de excesso de empatia. Então, por exemplo, o cachorrinho de rua. Então, eu sou uma pessoa que, desde que eu dirijo, eu tenho na minha mala ração. Então, assim, eu chego, sei lá, vou daqui a Tiradentes. Chega no meio do caminho, vou tomar uma água, eu vejo que tem um cachorro de rua, eu vou botar a ração, vou comprar a aguinha, levo o potinho para botar água. Mas sempre foi assim. E eu acho que isso vaza para convívio com as pessoas. Claro. Mas eu tô entendendo, não é a maioria. Não Pelo é. contrário, a minoria. Porque eu já vi gente falar, para quem que vai dar ração se amanhã você não tá aqui? Sim. Ok, mas é o que eu posso fazer. Infelizmente, a expulsão familiar, ela é ainda uma realidade. Eu acho que é a maioria ainda. É uma realidade muito grande. E aí as pessoas falam, o que você fala desses pais? Eu falo assim, eu não sei falar o que eu falaria desses pais. É porque eles não tiveram, às vezes eles não tiveram nada pra conseguir segurar. E é difícil demais viver a transição de um filho. Com certeza. Ou talvez não tivesse nem informação. Exatamente. Nenhuma informação. Só tiveram condenação. Às vezes eles só estão entre a sobrevivência deles. Exatamente. Só é uma questão de sobreviver Entendi. ao ambiente que está. Porque pode ser que aqueles pais, ao aceitar os filhos, vão perder emprego, como você falou. Vão perder emprego, ou vão perder a religião, ou vão perder a família. A gente tem muito. Hoje, na ONG, nós temos mais de 700 famílias de crianças e Que adolescentes bacana. trans do Brasil inteiro. Uhum. E 70 que são do exterior, brasileiras que moram no exterior. E a gente vê esses casos se repetir, de ter o primeiro Natal que não tem ninguém da família. Uhum. De ter o aniversário que ninguém aparece. Você entendeu? E quem quer viver isso? Ninguém. A gente evita ao máximo, mas tem horas que a gente fala entre isso e ver um filho morto. E você está falando uma coisa de morte, o índice de suicídio entre pessoas trans é muito acima da média. Sim, Mas 75%, se eu não me engano, 75% dos jovens trans tendem a ter ideação suicida. Mas olha que impactante. Desses 75%, 3% são jovens com acolhimento de pai e mãe. Somente 3. 3. Então, quando chega uma mãe pra mim falando assim, eu tô preocupada com o que vai acontecer lá fora, eu falo pra ela, viu, o que você faz aqui dentro, tira do 75 e bota no 3. Isso já é salvar uma vida. Com certeza. Então vamos parar de... A gente não vai ter controle. Criar um fora. filho trans numa sociedade transfóbica é angustiante. Enquanto eu sonhava com o casamento e o Natal, hoje eu só posso sonhar que a minha filha chegue viva. Entendi. Eu não sei quantos natais eu vou ter com ela. A expectativa de vida dela é 35, Uhum. né? É o que trazem os dados. Então, eu não Tanto posso... por Violência. violência geral, quanto de possibilidade. Geralmente, as mulheres trans são assassinadas com requinte de crueldade e tortura. Exatamente.
né? Então, tem esse índice de 35, porque é sobre essa violência que elas sofrem. E há várias formas de matar uma pessoa trans. A minha filha morreu um pouquinho no dia da festa do Halloween. Você vai morrendo psicologicamente, emocionalmente. Não, na escola, quando falou a quem tem piu-piu aqui, apanha. Exatamente. Não volte. Então, não é longe de mim esse medo da violência. Todo dia eu saio de manhã e eu deixo a minha filha na escola e eu falo, será que vai ser hoje? Entendi. Que alguém vai falar alguma coisa e ela vai chegar chorando? Será que vai ser hoje que eu vou estar no shopping e alguém vai gritar que ela é uma aberração? Será que é hoje que eu vou estar na missa e eu vou escutar alguma coisa? Será que é hoje que alguém vai bater na minha filha? Será que é hoje que vai acontecer alguma coisa? Então, será que é hoje? Me tirou a futilidade de sonhar com o casamento. Eu só sonho que não seja hoje. Eu entendi. Você tá muito mais preocupada com a sobrevivência. Eu quero poder viver com a minha filha, mas hoje eu só tenho que lutar para sobreviver. Sobreviver a uma sociedade transfóbica, a que tem maior registros de mortes, de assassinatos contra pessoas trans no mundo. O maior número de registros está no Brasil. De todo? De todos. Claro, a gente tem países que não registram, mas dentro dos países que registram... na China não dá nem pra saber. Exatamente. Né? Porque não tem registro. Mas dentro dos países que registram e fazem esse controle, o Brasil é, há 14 anos consecutivos, o país que mais assassina pessoas trans no mundo. Que absurdo. E aí você fala, é tranquilo criar esse filho? É tranquilo assumir essa angústia? É assumir que você nunca mais vai viver em paz? Que você vai ter medo de fazer xixi? Gente, eu tenho medo quando a minha filha faz xixi. Porque ela, às vezes, e eu acho que isso é maravilhoso, faz xixi em pé. Gente, se eu tivesse um pinto, eu adoraria fazer xixi em pé. Porque tem situações que a gente tá ali, né? Com segurando certeza, em tudo. Pra mulher é mais segurando difícil. O vestido, pra a mulher bolsa, é muito mais difícil. Então eu adoraria, tem várias situações. Vai atrás de uma árvore, resolve ali, né? Em pé. No carnaval, né? Exatamente. Me facilitaria a vida. E toda vez que a gente vai num lugar público, e aí eu não pergunto pra ela se ela vai fazer xixi em pé ou sentada, Sim. Ela é a liberdade dela. Eu tenho medo que alguém perceba que os pés dela estão virados pra fora, pro lado de dentro. Então eu fico do outro lado da porta, com os pés, na frente dos pés dela. Entendi. A angústia, a angústia de ter medo de um filho fazer xixi pro resto da vida. Eu vou ter medo que a minha filha faça xixi até ela deixar de existir. Porque nunca vai ser só o ato de ser xixi. Até um dia que ela tenha esse nível de compreensão. Não é, mas mesmo com nível de compreensão, a gente sabe que muitas mulheres trans, né, que a população trans é escrachada dentro de banheiros, é expulsa de banheiros, então eu sempre vou ter medo quando ela falar, eu vou no banheiro. Entendi. Esse é o nível da nossa maternidade, é essa a nossa dor. E aí, então, quando as pessoas chegam no Instagram pra me atacar ou pra invalidar a existência da minha filha e falam, você escolheu, você quis, e dá vontade de falar assim, cara, sente a minha dor. Se você soubesse. Se você soubesse os medos que eu tenho, o quanto eu já chorei pra chegar até aqui, pra poder voltar a sorrir um dia, né? Se você soubesse as coisas que eu gostaria de poder voltar a sonhar e eu não me permito porque não dá tempo de sonhar com isso. Eu tenho outras prioridades de sonhos que vão garantir pelo menos a existência dela. Aí você fala pra mim uma coisa dessa. É muito desonroso com todo o processo de dor, de luto, de desconstrução, de rompimento de afetos, de família, de tantas coisas, quando julgam que a gente escolheu. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil.
O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.